Vamos ver aqui a aula 7. Números primos. Disse que um número positivo maior que 1, P maior que 1, é um número primo ou apenas primo se e somente se 1 e o P são seus únicos divisores positivos. O inteiro maior que 1 e que não é primo diz-se composto. Um exemplo. Então, o número primo é aquele que só pode ser dividido por si mesmo e pela unidade. Entre os números de 1 até 100, nós temos os números primos. Um único número primo par, que é 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23. Um exemplo, o 7. Só quem divide o 7 é o 1 e o próprio 7. O 41. Só quem divide o 41 é o 1 e o próprio 41. Tá? E aqui esses são os números primos que estão entre 1 e 100. Teorema. Se o número primo P não divide o inteiro A, então A e P são primos entre si. Então, 5 e 11, 5 não divide A, 5 não divide 11. Então, o 5 e o 11 são primos entre si. Então, quando nós temos primos entre si, o MDC entre esses dois é 1, tá? Lembrando da aula que nós vimos o MDC. Propriedade fundamental dos números primos. Se P é um número primo tal que P divida A e B, então P divide A ou P divide B, podendo ser fator comum de A e B. Ele pode dividir os dois ao mesmo tempo, ou apenas um deles. Um exemplo, se A for 6 e B 11, 3 e P3, P divide o produto de 6 vezes 11, que é 66. Tá? P divide o produto. Isso porque ou P divide 6 ou P divide 11. P não divide 11. Quer dizer, 3 não divide 11, mas 3 divide 6. Se 3 divide 6, 3 divide esse produto aqui. É o que a propriedade fala. Se P é um primo tal que P divide uma sequência, um produto, então existe um índice K, onde está, esse índice está entre 1 e N, que tal que P divida esse elemento. Essa propriedade, vamos exemplificar essa propriedade. Nós temos aqui A1, 2, 6, 5, 7. Tá? Então, P divide esse produto, 2 vezes 6 vezes 5 vezes 7, divide. Porque, esse 2 não, esse 3 divide esse produto, divide. Porque 3 divide uma das parcelas, que é o 6. Se P divide uma das parcelas, ele divide o produto inteiro, ok? É isso que quis dizer a propriedade. Teorema fundamental da aritmética. Todo inteiro positivo n maior que 1 é igual a um produto de fatores primo. Então, o 210, eu posso decompor ele, e ele é 2 vezes 3 vezes 5 vezes 7. Todos os elementos são fatores primos. Os 120 é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5. O 2 aqui eu posso escrever ele como se fosse 2 ao cubo. Eu posso simplificar isso da seguinte forma.
eu posso, como o 2 está se repetindo 3 vezes, eu posso dizer que ele é o cubo. Daí substitui essa divisão aqui. E eu teria o que? 2 ao cubo vezes 3 vezes 5. Isso aqui ficaria o quê? Ficaria, o 2 está se repetindo 3 vezes, então ficaria 2 ao cubo, tá? O 3 também se repete 3 vezes, 3 ao cubo. Então, isso aqui, posso simplificar a notação por essa escrita aqui. Ok? Então, aqui eu teria 2, que é um fator primo, só que aí se repete 3 vezes, então ao cubo. 3 é um fator primo, que se repete 3 vezes, por isso fica 3 ao cubo. Vamos ver esse corolário. A decomposição de um inteiro positivo n maior que 1 como produto de fatores primo é única, a menos da ordem dos fatores. Eu posso mudar a ordem, mas o produto sempre existe, é só uma decomposição. Então aqui eu tenho um número composto 360 e eu posso decompor ele dessa forma. 2 vezes 2 vezes 2 ficaria 2 ao cubo vezes 3 vezes 3, 3 ao quadrado vezes 5. Então, essa decomposição é única. Eu posso mudar a ordem dos elementos, mas sempre vai ser única por esses elementos aqui. A decomposição canônica de 17.640 tem 2 ao cubo. Eu só dando o nome, decomposição canônica, onde já apresenta essa forma mais simplificada. 3 ao quadrado vezes 5 vezes 7 ao quadrado. Euclides afirma que há um número infinito de primos, tá? Isso aqui é muito importante. Então nós não temos uma quantidade finita, é um número infinito de primos dentro dos números inteiros. Vamos entender como é que podemos localizar quem são os números primos dentro de um intervalo. Vamos estudar o crivo de Aristóteles. A construção de uma tabela de números primos que não excedem a um dado inteiro chama-se crivo Aristóteles. Consiste no seguinte: escrever a ordem natural de todos os inteiros a partir do 2 até o n. Em seguida, eliminar todos os inteiros compostos que são múltiplos de primos p, tais que p é menor que a raiz quadrada. Então vamos pegar e eliminar os múltiplos 2p, 3p, 4p, assim por diante. Vamos construir uma tabela com todos os números primos menores que 100. Primeira coisa, eu tenho 100 elementos menores que 100. Então são os números primos que estão entre 1 e 100. Como eu tenho 100 elementos, raiz quadrada de 100 é 10. Então quais são os múltiplos de 10? 2, 3, 5, 7. Logo, cumpre eliminar sucessivamente da tabela os números que são múltiplos dos primos p menor que 10, ou seja, 2, 3, 5 e 7. Ok? Então aqui está a tabela. Eu vou eliminar o 2. Eu acho que vamos pegar um programa aqui. Deixa eu ver aqui, vou escrever. De repente. A internet está devagar. Eu acho que não vai dar para. Tá aqui.
Primeiro site que vem é do GPIT, mas está muito devagar. Vamos voltar. Eu pego então, nós pegamos aqui os múltiplos 2, esses são os inteiros, os primos, que são menores que 10. 10 foi obtido com a raiz quadrada de 100, que 100 é a quantidade de elementos que eu estou estudando. Certo? Eu vou eliminar todos os múltiplos de 2. Então está aqui todos os números, não vou começar por 1, porque o menor primo é o 2. Então eu vou eliminar desses números todos os múltiplos de 2, depois todos os múltiplos de 3, todos os múltiplos de 4, depois todos os múltiplos de 5. A internet está ruim, a gente vai realmente fazer aqui dessa forma. Múltiplo de 2, então tudo é 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, todos os múltiplos de 2 são eliminados. Depois nós vamos eliminar os múltiplos de 3, 12, 15, 18. Depois eu vou eliminar os múltiplos de 5, 25, 5, 10, 15, 25, 25, 30, 40, 35, 40. Depois eu vou eliminar todos os múltiplos de 17. Quando eu elimino todos os múltiplos de 2, 3, 5 e 7, os números que sobraram são exatamente, eu não elimino eles, o 2, o 5 e o 7, só elimino os múltiplos dele. Os números que sobraram, que estão em destaque aqui em negrito, são números primos. Então, repetindo, como eu quero os 100 primeiro, quer dizer, os múltiplos que estão entre 1 e 100, eu encontro a raiz quadrada, 10, porque eu quero 100 números, quero entre aqui e 100. Aí eu vou atrás dos inteiros dos primos menores que 10, 2, 5, 7, 5 e 7. E elimino os múltiplos desse número que estão dentro desse intervalo. O que sobra, depois da eliminação dos múltiplos, são exatamente os primos. Está aqui a regra de Aristóteles, o crivo de Aristóteles. Então, esse aqui, tá? É uma forma mais simples, uma das formas simples para encontrar os números primos. Primos gêmeos. Chama-se primos gêmeos dois inteiros positivos ímpares e consecutivos que são primos. Então, o primeiro primo, 3. O outro primo superior a ele é o 5. Então, são dois primos consecutivos, 3 e 5. Então, o 5, o próximo primo é 7. 5 e 7, primos gêmeos. Primeiro primo aqui, 11, o consecutivo, 13. Então, 11 e 13 são primos gêmeos. E assim por diante. Ok? Deixa aqui o nosso endereço do site. A internet está ruim, nós entramos no gêmeos. Vamos ver se a gente consegue programa. Não dá porque eu estipulei uma área pequena. Teoria dos números. Eu estipulei uma área pequena, então depois eu faço um vídeo só para mostrar o do crivo de Aristóteles. Então até o próximo vídeo. Grande abraço.